Reverendo Leandro Lima é um conhecido desde tempo de seminário, conhecido meu, mas nós temos nos tornado um pouco mais próximos, porque agora nós trabalhamos como vizinhos, né? Nos últimos 2 anos, eu e Reverendo Leandro Lima temos tido o privilégio de servir lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Reverendo Leandro Lima, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, lá em São Paulo. Ele já serve no seminário JMC em São Paulo como professor há vários anos. E é conhecido pelo Brasil não só como palestrante, mas como autor de vários livros. Deus tem dado a ele a bênção de ser um prolífico escritor. Ele tem se destacado na sua geração por produzir mais do que a maioria dos seus colegas. E Deus é louvado por isso, pela pena do Reverendo Leandro. Então eu tenho o privilégio de tê-lo aqui conosco. Nós temos a alegria de tê-lo expondo a palavra. Ele tem liberdade para ler o texto, conduzir vocês na exposição da palavra. E rogo a Deus que o abençoe muitíssimo. Muito obrigado, reverendo. Eu agradeço, reverendo. Ok, obrigado. Por favor. Bom dia, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz. Para mim é um privilégio, uma grande alegria poder comemorar com os irmãos esse 2º aniversário da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. E eu fico feliz também, em especial por estar aqui junto com meu colega, o Weber Júnior. Tem sido realmente um colega muito valoroso, muito valioso e com o qual eu também aprendo muitas coisas. Tenho o privilégio também de vir com minha esposa e meu filho, Victor Daniel. Minha esposa Vivian, meu filho chama-se Victor Daniel. E nós viemos hoje de manhã lá de Atibaia, a gente mora na Grande São Paulo. E sempre vamos domingo de manhã para Santo Amaro, lá na Zona Sul. Hoje fizemos o caminho contrário, né, oposto. Viemos aqui para Limeira, mas é sem dúvida nenhuma um grande prazer, uma grande alegria. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 22 ao 33. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. A palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Te pedimos, ó Pai amado, Pai celeste, nosso Deus, que nesta hora que nós lemos a Tua palavra, Tu mesmo, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, fales ao nosso coração, edifique a nossa vida, console, exorte, faça tudo aquilo que é necessário que seja realizado em nós, para o nosso crescimento e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há alguns aspectos importantes que antecedem essa grande cena em que Jesus anda sobre as águas, que precisam ser considerados para poder entender por que Jesus de fato andou sobre o mar. E eu vou precisar da ajuda aqui de mais um evangelista, além de Mateus,
também o Evangelho de João, que conta essa mesma história, mas dá alguns detalhes a mais. E que então, ao encaixarmos esses detalhes dessas duas histórias, ou da mesma história contada sob óticas diferentes, é assim que os evangelhos funcionam, não é? Eles contam a mesma história, mas cada um tem um ponto de vista. E portanto, nós precisamos de todos eles, todos os evangelhos, para poder entender a história como um todo. E há algo importante demais que está registrado em João capítulo 6, no versículo 15, eu queria que você também abrisse esse texto e visse o que está escrito nesta passagem. Em João capítulo 6, versículo 15. Foi logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, que também é o que acontece segundo a descrição de Mateus, não é? Mas lá no capítulo 6 de João, no versículo 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse é um detalhe importante, que nos ajuda a entender o que de fato aconteceu naquele momento em que, após a multiplicação dos pães e dos peixes, parece haver um anticlímax na passagem que nós estamos considerando. Porque quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, obviamente, como o texto aqui de João diz, as multidões o reconheceram como sendo o profeta, aquele que devia vir ao mundo. É a primeira vez que as multidões parecem mesmo convictas de que Jesus é o Messias. Mas por quê? Porque, é claro, imagine, o Messias era para ser o rei de Israel. Se eles, nos colocando no lugar deles, pudéssemos pensar assim: o nosso rei, sempre que tiver alguma dificuldade financeira, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele faz chover, então isso realmente é, Bolsa Família, de uma maneira realmente para todos. Isso é antigo fome zero, não se usa mais essa expressão nos dias atuais. Mas, é claro, o povo pensou: nós vamos ter um rei que vai matar a fome. Ele vai resolver os nossos problemas. E se ele pode fazer isso, ele também certamente tem poder para enfrentar os exércitos romanos. Então, aqui é a primeira vez em que realmente o povo parece se aglutinar em volta de Jesus, com o intuito de levá-lo a Jerusalém, para que ele pudesse se tornar o rei de Israel. E então Jesus joga um balde de água fria em cima daquelas pessoas. Depois vai jogar um mar de água fria em cima dos seus discípulos também. Assim nós podemos entender algumas expressões do versículo 22, que diz assim, Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar para outra margem. O termo utilizado aqui, compeliu, é um termo que denota que Jesus forçou que eles fizessem isso. Ele os obrigou a entrar no barco e passar para o outro lado. Porque eles não queriam fazer isso. É claro que eles não queriam, eles queriam ficar ali. Porque eles estavam no meio da festa. Estavam no momento máximo. As multidões estavam aplaudindo, estavam reconhecendo: ele é o Messias, ele é o profeta, vamos levá-lo a Jerusalém, vamos fazê-lo rei. E os discípulos estavam: é isso mesmo, vamos em frente, é o que nós queremos desde o começo. Porque eles estavam interessados em quê? Em posições, em cargos. Eles pensavam: nós vamos ser no novo reino de Israel que Cristo vai fundar aqui nesse mundo, os ministros. Um dia a mãe de dois deles, Tiago e João, fez um pedido bem singelo para Jesus, não lembro? Ela disse para eles, e ao que tudo indica foi assim: os próprios discípulos usaram a mãe para isso. Falaram: mamãe, vai lá e pede, porque a mamãe pedindo, vai ver que Jesus atende. E a mãe dos dois vai e diz: queria fazer um pedido bem simples, meus dois filhinhos queridinhos, que no teu reino um se assente à tua direita, o outro à tua esquerda. Só isso, o segundo e o terceiro no reino. Agora, quem vai ser o segundo e o terceiro, ela não definiu. Aí, filho é tudo igual, então o senhor pode escolher quem o senhor quer colocar nesse reino do Senhor.
Os discípulos tinham interesses mesmo, eles pensavam que eles iam se assentar em tronos lá em Jerusalém, iam ser os ministros do novo reino, do novo reino messiânico, que ia se estabelecer para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então é claro, se na hora em que a coisa parece que vai dar certo, vai acontecer, agora vai, aí Jesus diz, entra no barco e vamos para o outro lado e já, mais ou menos nesse sentido. Ele os compele, os obriga a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Ao mesmo tempo também ele diz, enquanto ele despedia as multidões. A palavra é um pouco mais forte na língua original do que despedir assim, tchau, tchau, vou embora, foi um prazer vê-los. Ele as envia embora. Esse é o sentido, vão embora. Acabou a festa. Chega de comemoração. Já comeram? Barriga está cheia, comeram peixe, comeram pão, agora vão embora, acabou. É forte o termo utilizado para despedir, não é beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Vão embora, acabou. E ele, o texto diz, vai ao monte, a fim de orar sozinho. Orar por si mesmo é a ideia aqui do versículo 23, e no final ele diz novamente, em caindo a tarde, lá estava ele só. Quer dizer, o evangelista faz questão de marcar, sozinho, só. Ele não queria ninguém com ele. Ele queria ficar só neste momento. Por que tudo isso, né? Qual a importância desses detalhes? Qual a razão de o Espírito Santo ter usado o escritor sagrado para registrar esses detalhes? É porque ele quer que nós entendamos o que estava mesmo acontecendo, o que estava em jogo nessa situação aqui. O fato é, a multidão queria coroá-lo, porque ele multiplicou o pão, porque ele deu peixe. Ele percebe essa euforia errada, enganada por motivos errados, vê seus discípulos também na mesma euforia, e então ele separa todo mundo e fala, vocês vão para lá, vocês vão para cá, e eu vou para cima, sozinho. Fim de papo, fim de história, acaba uma festa de uma maneira bastante triste, melancólica, é o fim desta história. Porém, então vai acontecer algo maior ainda do que ele ter multiplicado os pães e os peixes, porque ele vai andar sobre as águas, ele vai realizar um dos seus maiores milagres, um dos seus maiores sinais visíveis. Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque depois de tudo isso, despedir, mandar embora, sobe sozinho, vai orar no monte, depois ele vai andando sobre as águas. Por que ele faz isso? Há pelo menos 5 razões que eu queria destacar aqui para nosso entendimento e para nossa edificação e nosso consolo. Essas coisas aqui falam de exortações do Senhor para a nossa vida, mostram nossos pecados, mostram nossa fragilidade, mostram nossa inconstância, mas ao mesmo tempo também mostra a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor, uma mescla de repreensão, de cuidado, é um pastor mesmo, o Senhor Jesus é isso. Tem hora que precisa bater na ovelha, tem hora que tem que abraçar a ovelha, e ele faz tudo isso ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que me chama muita atenção, desperta muito para a realidade do modo como Jesus cuida dos seus discípulos. Eu vejo 5 razões, meus irmãos, aqui, porque Jesus quis andar sobre o mar. E a primeira delas é justamente para mostrar o tipo de Messias que ele é. Eles estavam entendendo a coisa errada, esse era o ponto. Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, e eles levaram isso para um outro lado. Eles pensaram, agora nós temos um rei que vai solucionar nossos problemas. Agora nós temos alguém que quando nós tivermos algum aperto é só pedir, ele resolve. Temos alguém para solucionar nossos problemas pontuais. Nossas lutas, nossas dificuldades, ele pode, ele vai, ele está disposto a fazer isso. Então Jesus não atende, despede os discípulos, manda embora, força eles embora, despede as multidões, vai orar no monte. E depois ele vem socorrer os discípulos lá no meio do mar. Os discípulos estão numa situação terrível. Veja como que não há nada pior que não possa ficar pior ainda. Porque acabou a festa de uma maneira totalmente melancólica, não teve coroação, não teve mais festa, Jesus manda eles embora. Quer dizer, isso já é triste, isso já é... Eles devem ter ido embora contra a vontade, pensando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E se não bastasse isso, eles vão para o meio de um mar
tempestuoso. E aí a noite termina, vai a madrugada e a situação está pior do que já estava, porque agora o barco está ao ponto de ir a pique. As expressões também mostram aqui um mar, né? Um vento contrário. A ideia é de um inimigo, usa até um termo que se aplica à guerra mesmo, à inimizade. Assim o mar se apresenta para eles, o vento contrário, inimigo, adversário, feroz, violento. Eles estão nesse contexto, nessa situação, após toda aquela festa lá em terra firme. E foi Jesus quem os mandou para lá. Eles não foram de vontade própria. Eles não foram porque queriam. Eles foram obrigados a ir. Os compeliu, entra no barco e vão. Quer dizer, o que pensa um discípulo numa hora dessa, né? Não é estranho, porque a gente pensa que a função de Deus não é cuidar de nós, não é sempre nos proteger, nos livrar dos perigos. Que Deus é esse que manda seus discípulos para o meio da tempestade, para o meio do mar, e diz: vão lá, vocês têm que passar por isso. É no mínimo diferente das concepções que as pessoas às vezes têm de Deus e o que os próprios discípulos imaginavam de um Messias, que vem para nos salvar, para cuidar, para solucionar nossas dificuldades, nossos problemas. Mas é esse próprio Messias, é esse próprio Jesus que diz: entre no barco e vão para o meio da tempestade. Ele os envia para esse lugar. No meio da tempestade, eles estão pensando: agora nós vamos morrer, e foi Ele que mandou a gente para cá. Estranho, não? E é nesta hora então que Jesus vai andando sobre o mar. Para quê? Para mostrar que tipo de Messias Ele é. Porque há um grande simbolismo nessa passagem. Ela é literal, é claro, é um acontecimento real, é um milagre verdadeiro, histórico. Mas também há um grande simbolismo nesse ato em si de Cristo andar sobre as águas. Porque para a mentalidade hebraica, judaica, o mar sempre representou algo ruim, um inimigo, um adversário, um oponente. Basta ver, meus irmãos, que os povos ao redor de Israel eram navegadores, iam para o mar aberto. Isso aqui era um mar pequeno, mas ele está revoltado. Ele simboliza o ponto que eu quero descrever aqui. Mas os outros povos, como os fenícios, os gregos, sempre foram navegadores. Os hebreus não se arriscavam muito no mar. O mar representa na própria Bíblia aquilo que é inconstante, aquilo que não pode ser totalmente dominado. Talvez por isso, né, lá no novo céu e na nova terra é dito que não há mar. O mar já não existe. E aí, quem gosta de praia, infelizmente, né, ficou sem praia lá no novo céu e na nova terra. Né? Mas é um aspecto simbólico para dizer: não há mais aquilo que causava tanto medo, não há mais aquilo que causava inconstância, não há mais nenhum aspecto da criação de Deus que não esteja dominada por Ele. Esse é o sentido de no mar, não há mar, no novo céu e na nova terra. Sentido porque o mar representa um adversário, um inimigo. Isso vem desde a travessia do Mar Vermelho. É ali que começa, na verdade, essa briga do povo de Deus com o mar. A briga do povo de Deus com o mar começa no Mar Vermelho, porque eles saem do Egito, eles têm que ir para a terra da promessa, mas têm que passar pelo deserto antes, e antes têm que passar pelo mar. Aí Israel se encontra naquela posição, né? Montanha para cá, montanha para lá, o mar na frente e os egípcios atrás. O que fazer? Para onde ir? Encurralados pelos inimigos, inimigos de todos os lados. E então Deus diz a Moisés: pega esse cajado e bate. Você tem que ferir o mar. Quando Moisés pega o cajado e bate no mar, o mar abre-se. Então é o símbolo máximo, é o momento máximo do poder divino sobre o inimigo, sobre o mar, abrindo, rasgando o mar ao meio, para que Israel pudesse passar a pé enxuto. Isso, os salmos depois usaram essa figura, né, de forma poética e ampliaram o sentido disso em alguns salmos que eu queria que você visse comigo. Um deles é o Salmo 89, versículos 9 e 10. Salmo 89.
versos 9 e 10, o Salmo 89 descreve a corte celeste, o Senhor rodeado das suas hostes, seus exércitos. Ele pergunta: quem é como Deus? Quem é comparável a Ele nos céus, diante dos seus exércitos? O verso 8 diz: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Aí o 9 diz: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas. O verso 10 poeticamente fala: calcaste, quer dizer, pisaste, esmagaste a Raabe. Raabe aqui, eu não sei qual versão que talvez você esteja lendo, mas Raabe aqui não é o nome de uma pessoa, mas é o nome de um dragão. Raabe, há dois dragões na mitologia hebraica, né? O Raabe e o Leviatã. Eles são considerados monstros marinhos. Eles eram figuras do próprio Egito. O Egito é chamado algumas vezes de Raabe e algumas vezes de Leviatã também. Quando Deus então abre o mar vermelho e faz o seu povo passar, esse é o momento em que Deus está pisando Raabe, está esmagando Leviatã. Até porque depois os egípcios passam no meio desse mesmo mar e são engolidos por ele. Então, aqui está, digamos, essa parte poética, né, do Salmo: calcaste a Raabe como a um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Da mesma maneira, o Salmo 74, veja, o Salmo 74, versículo 13, relembra essa mesma história, mostrando essa inimizade de Deus com o mar, né? Mostrando que o mar é esse inimigo que precisa ser superado, precisa ser destruído, esmagado, pisado. Ele diz, o verso 12 diz: ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste as cabeças do Leviatã, que aqui é o termo hebraico, né, traduzido como crocodilo, mas Leviatã não é um mero crocodilo, na figura, na mentalidade hebraica, é um dragão marinho, é uma serpente marinha, e serpente nos fala de alguém também no Antigo Testamento, né? Cuja cabeça precisava ser esmagada. Essas figuras foram desenvolvidas aqui na poesia hebraica e chegam ao Novo Testamento. Esses sentidos são carregados para o Novo Testamento. Ou seja, quando nós vemos Cristo andando sobre o mar, então, que figura de Cristo está sendo trazida para nós? A figura do Deus de Israel, do Deus do Antigo Testamento, do Deus que passa por sobre o mar, do Deus que fende o mar, do Deus que esmaga os monstros marinhos, que pisa a cabeça de Raabe, que pisa a cabeça de Leviatã, que esmaga a cabeça dos seus inimigos. Por que ele fez isso? Para mostrar que ele não é o Messias que veio para dar um pedacinho de pão para alguém, um pouquinho de peixe para outra pessoa. Ele não é o Messias que veio para solucionar os problemas pontuais das pessoas. Ele é aquele que veio para resolver o problema do mundo. Ele veio para resolver o problema do cosmos. Ele veio para resolver algo muito maior do que atender uma emergência aqui, uma emergência lá que surge entre as pessoas. Ele veio para resolver o problema da criação. Ele veio para restaurar o domínio de Deus sobre a terra, sobre o mar, sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus do Antigo Testamento. É esse o Messias que Ele é. Ele não quer se identificar como o Messias que multiplica um pãozinho aqui, um peixinho lá. Ele fez isso, foi importante, isso foi necessário, porque Ele quer mostrar que a sua carne é o pão, que o seu sangue é o verdadeiro vinho, é a bebida. Ele fez isso, mas Ele não quer que as pessoas confundam que Messias, que tipo de Messias Ele é. Ele é muito maior do que aquilo que as pessoas muitas vezes pintam. O quadro que as pessoas fazem é diferente hoje em dia. Para as pessoas, quem é Jesus? Quem é Deus? Para muitos é um Papai Noel celeste, já que é a época do Natal, né? Que só fala ho, ho, ho e está aqui o presente. Quem é Deus? Quem é Jesus?
a grandeza de Cristo transparece nesse ato dele andar sobre o mar. Ele está dizendo, esse Messias sou eu. Esta é minha função. Eu vim para algo muito maior, grandioso. E é por isso que Jesus resiste nos evangelhos a aceitar o título Messias para si. Ele aceita filho do homem, aceitou aqui filho de Deus, mas Messias ele não aceita. Não é que ele não seja, não é que ele não quer, ele apenas reluta em assumir. Por quê? Porque Messias para os israelitas é um salvador da pátria. Messias para aquelas pessoas daquela época e para os discípulos também é um rei que vai se assentar num trono e vai colocar um à direita, outro à esquerda e vai distribuir cargos e vai negociar e vai resolver os problemas emergenciais da nação. Por isso ele demora em aceitar. Ele só aceita o título Messias quando ele vai morrer. Quando Caifás diz, então tu és o Messias? Tu dizes. É só aí que ele aceita. Quer dizer, agora que não tem mais como evitar a minha morte, pode me chamar de Messias. O Messias que ele é o filho do homem de Daniel, aquele que vem sobre as nuvens. Ou seja, é um Messias cósmico, que tem uma missão abrangente. E não só solucionar os problemas pessoais, as lutas pontuais que nós enfrentamos. Porém, esse é um lado. E essa é a primeira razão pela qual ele anda sobre as águas, anda sobre o mar. Mas em segundo lugar, e agora eu quero enfatizar exatamente o aspecto que eu até agora denegri. Porque ele não pode ser negado também. O fato é que mesmo ele tendo vindo para resolver os problemas maiores, isso não significa que ele não se importe com os problemas particulares. Isso não significa que ele não esteja interessado com as lutas pessoais, com os momentos de dificuldade que o seu povo enfrenta. Ele vai sobre as águas também porque ele tem um grupinho de amados dele lá dentro daquele barquinho, a ponto de perecer, e ele quer socorrê-los. Porque ele os ama também pessoalmente, ele tem planos maiores, ele tem projetos grandiosos, ele é um Messias cósmico, ele veio para resolver o problema da criação, ele veio para subjugar o mundo ao domínio de Deus outra vez, mas não quer dizer que ele não esteja interessado com os detalhes, com as situações particulares, com os momentos pontuais. Ele também está interessado e por isso ele vai andar sobre as águas. E nisso está algo grandioso da pessoa de Cristo. Porque quando ele pisa sobre as águas, além de mostrar o seu poder sobre a natureza e sua verdadeira missão, também mostra seu cuidado pastoral, seu interesse pessoal. Só ele consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. As grandes, cuidar das grandes e cuidar das pequenas. Tratar do cosmos, resolver o problema do mal e ao mesmo tempo pastorear suas pequenas ovelhinhas, pessoalmente e diretamente. Por isso ele é tão grande. Por isso só ele é o Cristo. Só ele é o Filho de Deus. Mas lembre-se que, no caso dos discípulos, esse cuidado pessoal, pastoral, incluiu um vão para o meio do mar. Incluiu um vão para o meio do temporal. Porque no cuidado do pastor também está, muitas vezes, o permitir, e no caso aqui, mais do que permitir, mas empurrar os seus discípulos para o meio do turbilhão. Porque é no turbilhão, frequentemente, que nós vamos, de fato, compreender a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de resolver, de lidar com os problemas que nós enfrentamos, e vamos perceber também a nossa necessidade da presença dele e do poder dele. É nessas horas em que nós mais podemos perceber, de fato, que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós. Só que nós não podemos inverter a ordem. Nós não podemos olhar para Deus sempre pensando primeiramente nos nossos problemas pessoais. Porque isso representaria uma grande infantilidade da nossa parte. Agora, Deus gosta de criança, então Ele não nos rejeita pela nossa infantilidade ou pela nossa pequena fé, como daqui a pouco Ele vai criticar Pedro.
Mas certamente Ele espera de seus discípulos uma compreensão maior, um entendimento maior da pessoa dele, do que Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele quer fazer. Então nós temos que primeiro entender que Ele tem planos maiores para a nossa vida, maiores do que nós mesmos podemos compreender. E esses planos, muitas vezes, eles não parecem fazer sentido, eles não parecem fazer lógica, não tem lógica para nós. Não tinha lógica para os discípulos pensar, justamente agora que as pessoas reconheceram que Ele é o rei, Ele nos manda embora. Não tinha lógica nenhuma para eles. Porque eles estavam focalizados apenas no seu mundinho. Eles não conseguiam ver o mundão de Deus. Mas mesmo o Senhor, tendo como prioridade do seu ministério cuidar do mundão, não significa que Ele não esteja também interessado e preocupado com o seu mundinho. Mas é sábio da nossa parte tornar o nosso mundinho mais encaixado no mundão. Isso representaria maturidade espiritual, entendimento mais avançado das Escrituras, compreensão maior dos planos de Deus. Nem sempre é compreensão, é muito mais aceitação. Compreensão realmente em muitos momentos fica difícil de entender por que Deus permite as tragédias, por que Ele permite que o mal continue operando, as doenças, né, na vida dos seus filhos. Então muito mais é aceitação do que compreensão. É uma compreensão baseada na aceitação. Não nos detalhes, não nas explicações, porque isso Ele não deu a eles e também não prometeu que daria a nós. Mas em terceiro lugar, Jesus anda sobre as águas, anda sobre o mar, porque além de querer mostrar o verdadeiro Messias que Ele é, cósmico, além de mostrar que Ele também se importa com as nossas lutas, com os problemas pessoais, particulares e pontuais dos seus discípulos, Ele quis fazer algo especial com os discípulos. E tinha a ver justamente com Pedro, naquela famosa cena em que Pedro também anda sobre o mar. Mas veja que antes disso acontecer, os discípulos se assustam quando eles veem Jesus vindo ao seu encontro sobre o mar. Bom, vamos dar aqui um pouco de... vamos ser condescendentes com os discípulos, porque não era muito comum ver alguém andando sobre as águas. Então, se eles viram alguém andando sobre as águas, eles pensaram, isso não deve ser desse mundo. Então, usaram a expressão, é um fantasma, e é o termo grego bem isso mesmo, fantasma, aparece aqui. Essa não é a ideia de um espírito, é um fantasma, uma coisa fantasmagórica, é uma coisa assustadora, maligna. Esse é o sentido em que os discípulos atribuem, é o título que eles dão a Jesus. Ele é um fantasma. Uma coisa maligna, fantasmagórica, assustadora vindo contra nós. O pavor era grande demais, porque assim é pavor sobre pavor, né? Primeiro, ir embora perdendo a festa. Uma tempestade, o temporal, vamos morrer. E ainda para piorar a situação, aparece um fantasma. Aparece uma coisa assustadora. Por isso que as expressões do texto são muito fortes. E elas realmente mostram para nós que os discípulos estavam apertados. Eles estavam naquele momento, essas expressões como gritaram, se aterraram. Se fosse uma tradução mais atual, talvez diria que eles quase que fizeram necessidades. Porque o medo foi terrível naquela noite. Pelo momento que eles enfrentaram ali açoitados, sobre as águas. E isso também é um ponto, antes de eu entrar aqui no meu terceiro ponto, explicando por que Jesus andou sobre as águas, mas eu não posso deixar de notar, ainda que de passagem, que não é tão difícil assim, às vezes, a gente confundir as coisas, né? A gente achar que é o diabo que está agindo, quando na verdade é Deus. A gente atribuir uma ação, uma situação, um momento assustador na nossa vida, como algo do maligno, como algo das trevas,
quando na verdade é o próprio Deus. Mas por quê? Porque na hora do pavor, na hora do medo, nós não vemos claramente. A gente não enxerga claramente. A gente está tão pressionado pela circunstância, nós estamos tão aterrorizados por aquilo que está nos atingindo, nos ofendendo, que nós não conseguimos ver com clareza. Então vamos dar aqui também um pouco de, sermos condescendentes com justiça, porque nós provavelmente faríamos a mesma coisa, ou até pior. Esse medo todo deles, né? Mas então Jesus fala, se pronuncia e diz: "Tende bom ânimo, sou eu." Se animem, tenham coragem. Essa é a expressão que ele fala: parem de ser medrosos, tenham coragem, sou eu. Não tenham medo. E aí então o Pedro faz a famosa proposta para Jesus. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, isso é um texto que os irmãos já ouviram 500 mil sermões sobre isso. Eu só vou chamar a atenção para um detalhe em particular, que é porque Jesus quis aquilo. Ele quis que Pedro viesse. É claro que Pedro pergunta: se és tu, então eu também quero andar sobre as águas, me manda sobre as águas. Mas Jesus quis que ele viesse. Venha, Pedro. Por que será? Para dar um showzinho? Não tinha câmeras filmando lá. Porque tem relação com o que ele mesmo fez, com o que o próprio Cristo fez. E tente evitar pensar nisso mais uma vez naquele esquema pontual, ou seja, tentar aplicar isso só assim: se você estiver enfrentando algum problema na vida, Cristo vai te fazer andar sobre as águas. Aquele estilo jargão, neopentecostal de aplicação da passagem. Você vai andar sobre as águas, não sei o que lá, da prosperidade, da cura, porque não tem nada a ver com isso aqui, nada a ver. A questão é: que tipo de Messias Cristo é? É aquele que restaura o domínio de Deus sobre a criação. É aquele que traz outra vez o mundo, aos propósitos divinos. Então, quando ele concede isso a Pedro, ele está mostrando que esse é o propósito, esse é o objetivo da vinda dele. Ele veio para compartilhar do seu poder, da sua autoridade, da sua missão com os seus discípulos. Quando Deus criou o ser humano, ele disse algo interessantíssimo, uma ordem. Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre todas as coisas. O homem foi criado para estar sobre a criação. Ele foi criado para ser o gerente, o administrador da criação. Ele deveria, ele então teria essa submissão da criação a si mesmo, não teria? Mas o que aconteceu quando Adão pecou? Eva também, obviamente, os dois. O que aconteceu? Naquela maldição, ainda que reduzida, de Deus, sobre o ser humano, ou mais diretamente sobre a terra, ele disse: maldita é a terra por tua causa. Ela não vai mais ser submissa a você. Ela vai brigar com você. Ela vai ser uma luta mortal da própria terra. Ela vai produzir cardos, abrolhos. Ou seja, você planta trigo, você planta milho bonitinho, pensa que só vai nascer isso daí? Espera para ver. Vai nascer tudo que é coisa que você não quer. E aliás, essas coisas vão crescer. O trigo, o milho, sozinho não cresce. Ele precisa de apoio. Agora, ninguém precisa adubar erva daninha. Nunca vi ninguém: vamos adubar aqui a erva daninha porque está crescendo pouco, Não precisa. Ela cresce sozinha. É um símbolo da reação do mundo criado. Ele não é mais submisso ao homem como ele devia ser. Até que tu tornes ao pó. Ou seja, até que ela vença a guerra contra você. Em algum momento a terra vence a guerra e ela te absorve outra vez. E é claro que nós somos cristãos, sabemos qual é a vitória, A ressurreição. A vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória. Quando Cristo sobe dos mortos, quando Ele traz o seu povo, cai o último inimigo, é a morte. Mas até isso acontecer, Deus já está restaurando.
o seu mundo, através de nós, da sua igreja, do seu povo, que está agora mesmo assentado com Cristo, nas regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios 2:6, nós já experimentamos dessa autoridade de Cristo sobre o mundo, sobre as nações, para conquistar as nações, para levar o Evangelho adiante, para que a graça do Senhor se expanda por todo o mundo. Sim, talvez tudo isso que eu estou falando não esteja aqui só nisso, nesse ato de trazer Pedro sobre as águas. Talvez seja ir longe demais, mas eu estou olhando para a Bíblia como um todo. Eu estou tentando entender o grande propósito de Deus, já que Cristo é um Messias maior do que aquele que só veio para resolver os problemas pontuais, também a nossa situação em Cristo se torna maior do que só algum alívio temporário de alguma luta pessoal que nós enfrentemos. Que Ele está interessado nessas coisas também, já enfatizei. Mas só quero mostrar, será que Deus não tem um propósito maior para a sua vida do que você até agora compreendeu? Será que o seu mundinho não está muito apertadinho? Só em volta do seu umbigo? Será que você não olhou e pensou que Deus tem propósitos grandes para a sua igreja, para o seu povo? Não é aquela balela neopentecostal de agora nós somos cabeça, nós somos cauda. Mas é pensar qual é o motivo pelo qual Cristo andou sobre as águas e fez com que Pedro também andasse sobre as águas. Esse é o meu terceiro motivo. Eu estou dizendo que Cristo quis que Pedro alcançasse também um estágio, ainda que é intermediário agora, mas um dia será pleno, um estágio semelhante ao dele. Ele está resgatando os propósitos de Deus para o mundo, para a criação. Mas o quarto propósito, o quarto motivo pelo qual o Senhor andou sobre as águas, e antes de falar nele, eu só lembro mais uma passagem bíblica, em Romanos 16:20, Paulo fala algo interessante aos romanos, ele diz assim: o Deus da paz, em breve vai esmagar debaixo dos seus pés a Satanás, debaixo dos pés da igreja, ele diz Satanás. Ou seja, o Cristo que veio, esmagou a cabeça da serpente, quer compartilhar com a sua igreja também essa posição, esse destaque. É claro que isso tem a ver com santidade, tem a ver com triunfo sobre o mal, triunfo sobre os pecados, uma vida de consagração. Mas não deixa de ser interessante Paulo dizer: o Deus da paz vai esmagar debaixo dos pés de vocês, povo de Deus, a Satanás. Em quarto lugar, meus irmãos, ele quer mostrar que ele salva os seus, que ele não os deixa perecer. Pedro afundou na água. Ele teve medo. Ele viu a força do vento, ele sentiu a força do vento, ele ouviu os trovões. E ele afunda. Seria isso também um modo de ver a fragilidade humana? Com certeza é. A fragilidade humana se desponta nessa situação de Pedro, porque ele começou tão bem, tão firme, e de repente afunda. Aí está a incredulidade humana, e claro, o Cristo disse, foi pequena fé. Então, a incredulidade é a causa dos nossos pecados, é a causa da nossa falência, é a causa sempre do nosso afundar. A incredulidade, o permitir que a dúvida se estabeleça em nosso coração. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande porque tem um discípulo incrédulo ali. Tem um discípulo com uma fé muito diminuta. Ele está se afogando, ele está se afundando por culpa própria. Mas há um pedido de socorro por parte desse que está se afundando. Há um pedido de socorro. E então o texto diz, imediatamente, prontamente. Aqui a ênfase é, ele não diz, vou pensar, me liga mais tarde, manda um e-mail. Está se afundando. Imediatamente ele segura Pedro, estende a mão. Essa mão estendida de Deus, eu acho algo extraordinário. Mais uma vez, o Antigo Testamento está cheio disso.
né? O braço de Deus, a mão divina estendida, salvando o seu povo. Vi a aflição do meu povo no Egito, por isso desci, a fim de livrá-los. A mão poderosa, a destra de Deus em ação no Antigo Testamento, salvando o seu povo. Mais uma vez, você tem o povo de Deus aqui, na figura de Pedro, né, se afundando, e uma mão poderosa, pronta e poderosa, se estende, toma para si essa ideia. Porque é ovelha. E Cristo diz: minha mão, ninguém arrebata. Isso não quer dizer que Pedro não sofreu. Ele sempre esteve na mão do Cristo, mas não quer dizer que não engoliu uns goles de água. Mas a mão de Cristo não larga. É a mão do pastor que não abandona as suas ovelhas. Há em Deus, sim, esse desejo, essa misericórdia, essa compaixão, um anseio em estender a mão aos pecadores. Um anseio em estender a sua mão e segurar as suas ovelhas. Há um desejo pastoral de não deixar com que o seu povo se afunde. Isso mostra a grandeza da misericórdia do Senhor. E em quinto lugar, meus irmãos, o Senhor andou sobre as águas. E aqui está o ponto alto mesmo, porque então ele entra no barco com Pedro e a tempestade cessa. E João, que nós precisamos mais uma vez dele de socorro, diz: e o barco chegou à terra. Está lá em João capítulo 6, verso 21, diz: e o barco chegou à terra, chegou ao seu destino. Nessa grandeza das figuras que essa passagem nos transmite, nós aprendemos então que a tempestade acaba. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba quando nós estamos com Cristo. Isso, por certo, tem um viés escatológico, apontando para aquele dia em que todas as tempestades finalmente cessarão, quando o mar não mais existirá. Apontando para aquele momento glorioso final em que nós então poderemos, como os discípulos também, reconhecer: tu és mesmo Filho de Deus. Se tinha alguma dúvida até agora, não há mais. De que tu és o Filho de Deus. Quando o vermos face a face e também entendermos mais que tipo de Filho de Deus ele é. Porque essa passagem nos ajuda, mas nós ainda estamos em progressão. Nós ainda não compreendemos totalmente, ainda não vemos face a face. Ainda não o vemos como ele é. Mas um dia nós o veremos. Foi um momento terrível sobre o mar. Terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, não é? Isso é interessante. Terrível e maravilhoso. O modo como Deus se revela, trata com o seu povo. Mas ele passou. Chegou a hora do crente estar no seu lugar verdadeiro, que não é nem ali no meio do mar, muito menos afundando, mas sim dentro do barco. Os riscos não podem ser contínuos na nossa vida, senão ninguém aguenta. Eles precisam ser mais mesmo pontuais, mas tem que vir também o descanso. Tem que chegar a hora da adoração, a hora do reconhecimento. E o texto termina dizendo que os discípulos reconhecem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa declaração parece nos dizer que eles compreenderam que tipo de Messias era Jesus. Ainda não, eles ainda vão tropeçar várias vezes nesse entendimento daí para frente, mas estavam no caminho certo. Começaram a entender quem era Jesus Cristo. Começaram a compreender que ele não veio para resolver fome zero. Que ele não veio para solucionar um probleminha aqui, um probleminha lá. Ele faz isso também, mas ele tem algo maior, muito maior. Ele é um Messias de uma envergadura muito maior do que essa. E para finalizar, eu pergunto para você, será que você também no seu relacionamento com Deus, nas suas orações, no modo como você fala com Ele, nos seus pedidos, será que Jesus não está assim meio pequenininho demais, assim, talvez do tamanho de um ídolo, talvez? Será que Jesus não está
mais uma caricatura de quem é Jesus, quando você só fala para ele, me dá isso, me dá aquilo, me tira isso, me tira aquilo. Será que você não está muitas vezes também se relacionando com Jesus, mas na sua mente ele é pequeno, Deus é pequeno, é pontual, intervém ocasionalmente? Quem é Deus? Quem é Jesus no seu relacionamento com Ele? Eu quero tentar lhe ajudar nessa manhã a entender que sim, Ele está preocupado com a sua vida pessoal, com as suas lutas, com os seus problemas, mas olhar para Ele como alguém maior do que isso, e que se talvez Ele não resolva esse problema que você quer, isso não faz com que Ele deixe de ser Deus, isso não faz com que Ele deixe de ser o Cristo, porque esse problema pode estar dentro do mundão dele. Então, a solução é tentar encaixar mais o nosso mundinho ao mundão de Deus. Assim, nossa fé é mais robusta. Assim, nós não vamos ser acusados de pequena fé, porque pequena fé tem a ver aqui com só olhar para a situação localizada. Só olhar para o problema, para o mar, para o vento. Por isso, pequena fé. Uma fé mais robusta é aquela que consegue pensar no todo, pensar na grandeza de Deus, dos seus propósitos, do modo como Ele cuida de nós. Agora, uma aplicação para a igreja, né? 2 anos de aniversário, e já não é pequena, já é uma igreja crescendo, uma igreja experimentando vitórias, né? Progressivas em Cristo Jesus. Mas quanto mais Deus pode ter? Qual o propósito ainda maior que Deus tem para esta igreja? Mesmo que talvez Ele tenha que permitir que ela passe por lutas, por situações, por temporais. Mas nisso está o teste, nisso está a aprovação? Pode ser? Ou está a porta também para algo ainda maior que Deus pode realizar na vida de cada um de nós e do seu povo e da sua igreja como um todo? Vale a pena sempre pensar se nós estamos conhecendo mais a Jesus. Porque não tem coisa que nós podemos fazer de mais e de melhor na igreja do que conhecer mais e melhor quem é Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.